É uma vitória hoje com cara de Corinthians, né? Mas, apesar do sofrimento no final, o Corinthians conseguiu abrir uma vantagem de 2 gols e por pouco não deixou escapar a vitória, né? O Santo André chegou a empatar 2-2 e aí no finalzinho o Pedro Raul salvou. Eu queria que você falasse pra gente a análise desse jogo e mais em relação ao setor defensivo, o que ainda precisa melhorar para que o Corinthians não tome esses gols assim que podem prejudicar, assim como foi hoje contra a Ponte. Bem, antes de mais, boa noite a todos. Fazendo uma análise global do jogo, acho que é um jogo muito equilibrado do Corinthians. Portanto, é uma vantagem que se abre de 2-0. Podíamos eventualmente, repara que antes do primeiro gol do adversário, podíamos ter feito o terceiro. Portanto, foi sempre um adversário que foi sempre, mesmo quando não tinha a bola, nós não tínhamos a bola, soubemos o controlar sem. E soubemos, porque foi um adversário muito diferente daquele que nós enfrentámos na última rodada com o Ponte Preta. Portanto, o Ponte Preta basicamente abdicou de jogar e alugou o seu meio campo defensivo para poder aniquilar aquilo que era o nosso jogo. Hoje o adversário foi um adversário que nos quis pressionar logo na nossa primeira fase. Sempre que nós tivemos sucesso, conseguimos romper linhas, agredir a última linha do adversário e criar diversas situações que nos podiam até ampliar o placar. Repare que os 2 gols do adversário são 2 situações em que nós temos a bola. Portanto, é um gol de bola parada. E o outro acabamos com uma recuperação de bola por entregar ao adversário e depois apanha-nos um bocadinho ali desequilibrado e com alguma sorte também do adversário. Portanto, eu acho que o empate do adversário acaba por cair um bocadinho do céu. Portanto, ninguém esperava aquele empate. Mas eu acho que o gol do Pedro acaba por colocar justiça no resultado e de quem realmente foi a melhor equipa durante os 90 minutos. Portanto, eu acho que acaba por ser um jogo equilibrado, um jogo bem conseguido. É evidente que temos que olhar para aqueles 7 minutos, mas eu acho que para uma equipa que tem que crescer e que ao mesmo tempo tem que ir em busca do resultado, eu preferia ganhar sempre assim do que amassar o adversário como foi na última rodada e acabar por cair aqui um resultado que ninguém acredita. Portanto, nessa perspectiva, portanto, estou muito satisfeito com os meus jogadores, muito orgulhoso deles, por isso os meus parabéns e a vitória é única e exclusivamente deles e da massa adepta da torcida que nos empurrou e ajudou-nos desde o princípio até o último minuto. Obrigado. Aqui, Antônio. Primeiro, parabéns pela vitória, sofrida, do jeito Corinthians. Ludi Fonseca, agência e Timão. A minha pergunta vai em cima da entrada do Igor Coronado, junto ali com o Rodrigo Garro, né? Houve uma tabela, uma jogada que quase saiu um gol muito bonito ali do Garro, né? Eu gostaria de saber se você vê esses dois jogadores jogando juntos, até porque depois você fez uma outra alteração, que você optou pelo Mosquito, mais aberto, né? E optou pela saída do Garro, não deu muito tempo deles fazerem mais jogadas juntos. Você vê esses dois jogadores jogando juntos? Tem essa possibilidade? Ou você prefere ainda mais dois jogadores abertos? Obrigado. Bem, antes de mais, boa noite e obrigado pela pergunta. Sabe que os jogadores, os talentosos, têm que ter sempre espaço dentro de uma equipa. É evidente, sem nunca em nenhum momento desequilibrar a mesma. Portanto, sabem que a organização e o equilíbrio é fundamental numa equipa. Portanto, ela não só se vê no momento em que tem a bola, mas nós também temos que ver também no momento em que não tem a bola. É evidente que foi pouco tempo que eles estiveram juntos, mas de qualquer das formas o Rodrigo tem sido um jogador que tem sido estimulado e solicitado nos últimos jogos. Portanto, ele jogou 90 contra a Ponte Preta, 90 contra o Palmeiras. É um jogador que não está tão rotinado e habituado a esta sequência de jogos. É natural que se sinta um bocadinho, principalmente as tomadas de decisões comecem a ser um bocadinho erráticas. Portanto, e nessa perspectiva, muitas das vezes, nós temos que refrescar, mantendo o equilíbrio da equipa. E foi nessa perspectiva que o Rodrigo acabou por sair e depois o Igor acabou por ocupar o espaço dele, mantendo a largura com 2 pontas rápidos, que foi o Pedro Henrique e o Gustavo. Mas como lhe disse, acho que são 2 jogadores talentosos, que se associam muito bem, que percebem o jogo da mesma forma
E como eu digo sempre, os grandes jogadores, e felizmente o Corinthians, todos eles são grandes jogadores, portanto têm a possibilidade de sempre jogar juntos. Obrigado. Boa noite, Antônio, por favor. Primeiramente, parabéns pela vitória. Henrique Filhote, identidade corintiana. Antônio, você agora vive um momento de êxtase em relação à vitória, mas como é que fica também a cabeça, as expectativas, sabendo que apesar de uma boa vitória, como você já falou, ainda tem os resultados de hoje que podem acabar eliminando o Corinthians do Campeonato Paulista, tanto do Mirassol, que está perdendo para a Portuguesa, como da Inter de Limeira, que enfrenta o Ituano hoje mais à noite. Boa noite, obrigado pela pergunta. Eu sempre disse que as contas faríamos no fim, portanto, nós, desde que eu assumi, já estamos contra o tempo, portanto, nessa perspectiva, e sempre, nunca dependemos de nós próprios, e nessa perspectiva, mais uma vez eu digo, o importante é nós fazermos a nossa parte, e fizemos-la muito bem, independentemente de ser sofrido, mas podíamos ter evitado esse sofrimento, nós temos essa noção, mas não acaba de, não retira o brilho da vitória do grupo, a vitória de uma equipa que acreditou, que nunca desistiu, que fez tudo e deu tudo para ganhar e mereceram aquilo que tiveram. Portanto, agora no fim fazemos as contas, portanto, nunca dependemos de nós, portanto, fizemos a nossa parte, fizemos-la bem, os jogadores estão de parabéns. Obrigado.